Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da madrugada, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da madrugada, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, crescer com a hora do nosso fim. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, crescer com a hora do nosso fim. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Nós te adoramos mais. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Onde verdade é, mamãe? Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Onde verdade é, mamãe? Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamãe, me faz lembrar só a luz do dia. Onde verdade é, mamãe? Boa tarde, mais uma vez. Boa noite para quem está mais longe, do outro lado do lago. Acabamos de ouvir uma música tradicional do grupo Kitushi, que é um grupo que se tem dedicado já há vários anos a recuperar ou a depurar ou a transmitir, a propagandear e a executar a música tradicional da zona de Luanda, também muito da Ilha do Cabo, mas de toda a Luanda. E esta música passou justamente porque ela ilustra a permanência de uma tradição que constantemente é resgatada, mas que nunca, na verdade, caiu no esquecimento. Digamos que esse é o mote para esta sessão. Nesta sessão, nós vamos concentrar-nos no que se passou nos primeiros 50 anos do século XX. Porquê? Porque no final desse período, em 1949, veio ao de cima, com a revista Cultura, já dirigida pelo
Dr. Eugênio Ferreira, com a antologia dos novos poetas de Angola e com a revista Mensagem, veio ao de cima uma nova geração nacionalista que se reivindica do lema Vamos Descobrir Angola e que procura afirmar uma poesia de Angola, uma poesia nacional, empenhada simultaneamente na luta pela independência. Então, o meu objetivo com esta sessão era o de vermos qual a situação imediatamente anterior que de alguma forma possibilitou a emergência dessa geração nacionalista. A ideia que nos é dada muitas vezes é de que quase não havia literatura naquele tempo, o que havia não valia muito a pena, tirando uma outra exceção, sobretudo no romance, o Oscar Ribas, o Assis Júnior, o Castro Soromanho, mas enfim, praticamente não havia literatura, e depois surgem estes jovens e rompem com a alienação e com a ausência de literatura e fazem uma coisa nova. De facto fizeram, mas fizeram uma coisa nova, sobretudo em termos estilísticos, embora houvesse ensaios anteriores, sobretudo em termos estilísticos e em termos políticos. Eles vão assumir explicitamente, portanto, assumir por inteiro que querem a independência, coisa que a geração anterior não fazia. E a maioria deles vai assumir também que com a independência quer uma revolução socialista. Ora, essas duas, a influência modernista, quando falo do modernismo, falo dos modernismos todos, incluindo o modernismo negro e a negritude, e, por outro lado, a solução política são as duas vertentes em que essa geração traz uma novidade. Quanto ao resto, nós vamos ver, justamente a partir da comunicação que já estou a iniciar, e depois também da comunicação da professora Cátia, e, finalmente, do professor Demétrio, que vai falar-nos justamente da primeira antologia de poesia angolana que é publicada, e é publicada por angolanos, e inclui o estudo do angolano sobre a poesia angolana. Nós vamos, de certa maneira, preparar as coisas para passar a bola para ele e ele vai analisar essa primeira antologia. Mas eu vou ver como, embora o lema desta geração de 49 fosse Vamos Descobrir Angola, o lema não fazia grande sentido. Porque o que eles trouxeram de novo veio por via de globalizante, por via internacionalista, por via das literaturas modernistas, mas quanto à via local, houve uma continuidade. Essa continuidade talvez não fosse muito conhecida por alguns desses jovens, mas era conhecida pela maioria deles. Vou-vos explicar porquê. Eu vou me centrar, sobretudo, no que aconteceu na década de 1930 e relacionado mais com a poesia, e depois a professora Cátia vos dará uma ideia do que aconteceu nas décadas de 1910-20, mas sobretudo 1910 até 1920, e depois então, como disse, o professor Demétrio mostra como se formulou tudo o que vinha de antes, como se formulou perante esta novidade, já pelos jovens que vêm a fazer a primeira antologia angolana no final da década de 1950. Portanto, quando a primeira geração nacionalista já existia e publicava há 10 anos, cerca de 10 anos. Ok, eu vou compartilhar a tela para me explicar melhor e vocês poderem visualizar alguns dos conteúdos que eu vou comentar. Ora. Penso que toda a gente está a ver. Eu intitulei esta fala como a quase não literatura e as sementes da liberdade. São duas intertextualizações que eu estou a fazer aqui,
mas sobretudo o meu objetivo é este: primeiro, mostrar que essa quase não literatura foi literatura, e por outro lado, que ela preparou o que vieram a ser depois as sementes da liberdade. Eu vou, como já disse, estudar as continuidades internas, portanto, as linhas de continuidade interna. Porquê? Porque são elas que geralmente têm sido ignoradas desde que se começou a estudar nas academias a literatura africana. Com exceção para o Mário António, que reuniu grande parte do seu trabalho numa tese de doutoramento, que justamente tem como limites temporais 1849-1949, tirando o Mário António, todos os outros, ou a maioria dos outros académicos que retomaram ou iniciaram os estudos da academia sobre a literatura angolana, esquecem este período, consideram, como disse, que ele não era quase nada, quase não houve literatura nesse tempo e a que havia não valia a pena dar-lhe atenção. Mas isso acontecia porquê? Porque, ao contrário do Mário António, que pertencia às antigas famílias urbanas de Luanda e, portanto, conhecia as coisas por dentro, os outros estavam a falar numa abordagem dedicada, séria, empenhada, mas a partir de fora. Eles não sabiam com que linhas se tinha cozido a elite urbana local até chegarmos a 1949. E é atrás da pesquisa do Mário António que eu vou por este motivo, o que está esquecido ou mal considerado, tirando, como disse, a tese de doutoramento, a formação da literatura angolana do Mário António. Ora, procurando as continuidades internas, eu vou procurá-las seguindo 3 pistas, digamos assim. A primeira da cultura popular, sobretudo da zona de Luanda. Porquê? Porque essa foi muito marcante numa fase inicial para se definir uma identidade angolana. Muito marcante porque estava ali à mão, dava jeito, estava viva e facilmente se transformava em literatura que se publicava e circulava no mercado do livro interno. Mas há outras histórias, naturalmente, para contar. Eu vou pegar nessa pista da cultura popular e tentar mostrar-vos como ela se manteve viva e se manteve viva junto de pessoas que escreviam e liam literatura entre 1900 e 1950. Por outro lado, vou pegar na questão, na temática do negro e ver como também ela foi tratada anteriormente à emergência da primeira geração nacionalista. E vou tomar como motivo principal a negra. E depois, por fim, vou ver como vou tentar mostrar-vos como aquele lema, vamos descobrir Angola, já estava presente nas páginas do Boletim Angola da Liga Nacional Africana. Vamos então começar mais concretamente agora. Este é o texto que também assistimos certamente ao professor Demétrio. Ele falará da antologia organizada pelo Carlos Hervedosa e o Fernando Costa Andrade. A primeira conferência que o Carlos Hervedosa dá, o primeiro texto em que ele faz uma resenha da literatura angolana, é este texto chamado A Literatura Angolana, Resenha Histórica. O texto foi publicado pela Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, que também publicou as 2 primeiras antologias de poesia angolana, e nele vamos ver que há ainda uma consciência, apesar de ele alinhar com a geração de 1949, que dizia temos que descobrir Angola, que era talvez um lema mais para os leitores do que para os autores. Ele vai mostrar que essa Angola que havia para descobrir, ela nunca deixou de estar descoberta. Ela não estava encoberta. Estava encoberta para uma grande parte do segmento colonial, estava encoberta pelo sistema de ensino formal, mas não estava encoberta para os africanos, para os luandenses, para os angolenses, para os angolanos. Certamente eu estou a falar, vocês estão a ouvir, estão a ler, e estão a ver como ele refere as danças que constituíam
o folclore de Luanda. Estas são danças de carnaval. E o carnaval de Luanda é um carnaval muito específico. Por um lado, é um carnaval sem xinganjos, sem máscaras, como acontecia numa festa africana que em outras zonas de Angola era também associado ao carnaval e irrompia também pelas ruas quando a polícia permitisse ou quando o regime permitisse. Não, o carnaval de Luanda tem uma personalidade muito própria e depois expandiu-se. Tentámos imitar o carnaval de Luanda em outras cidades, porque é realmente uma manifestação muito interessante e vamos agora inicialmente centrar-nos nela. Já devem ter lido o que diz o autor, e diz muito bem, quando ele diz que tem uma corte com o seu rei, a sua rainha, isto era cada grupo de carnaval. Cada grupo de carnaval tinha uma corte com rei, com rainha, cortesãos, guerreiros, feiticeiros, grande número de vassalos, todos mascarados com artifícios africanos e europeus. E depois ao som do conjunto musical típico, também ele indica porque é que é típico, porque usam goma, a ticança, a puita, os chocalhos e os apitos, e marcavam o ritmo, e os dançarinos iam dançando no areal. Cada dança tinha o seu hino próprio, entoado tanto em quimundo como em português, e ele tem depois esta feliz expressão daquele doce português com sotaque de negro. A Cidrália é uma das mais populares, em disputa direta com os Invejados. Estes eram os dois grupos mais notórios, digamos assim, a Cidrália e os Invejados. A Cidrália chega às ruas com o seu cor alegre. Cidrália tem um romance que conta toda a vida triste daquele que ama, vida triste daquele que chora. Isto vem da página 21. Vamos escutar essa marcha no instante? Cidrália tem um romance que conta toda a vida triste. Cidrália tem um romance que conta toda a vida triste. Vida triste daqueles que amam, vida triste daqueles que choram. Vida triste daqueles que amam, vida triste daqueles que choram. Adeus, Cidrália. Adeus, Cidrália. Cidrália tem um romance que conta toda a vida triste. Cidrália tem um romance que conta toda a vida triste. Vida triste daqueles que amam, vida triste daqueles que choram. Vida triste daqueles que amam, vida triste daqueles que choram. Cidade é um romance, cidade é um panfleto. Santa Maria nos acompanha, Santa Maria nos acompanha, na providência sobre o bacalhau. Fica sabendo que os gatos invejados roubou o bacalhau na família para mamar mais os seus amigos. Adeus, Cidrália. Adeus, Cidrália. Adeus, Cidrália. Adeus, Cidrália. Mamá lelê, mamá lelê.
mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Wala kuna di mafuta para kulo wa Santana. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Soyi mwalele, wala kuna di mafta. Wala kuna di mafuta para kulo wa Santana. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Mama lele, mama lala. Mama lele, mama iwe bokwe. Ora bem, como vemos, este é o carnaval angolense, como diz o autor, entoado tanto em quibundo como em português. Agora aproveito para vos recordar a minha última intervenção, em que eu falei justamente de poemas do século XIX, que eram escritos em quibundo e em português. Portanto, o bilinguismo poético continua, prossegue na oralidade, pelo menos. Mas o que é que me importa? Importa-me também que o autor, o Carlos Hervedosa, revela ali uma consciência de como era o carnaval. Portanto, ele tem uma memória de como era o carnaval, ou seja, não houve um encobrimento. Isso tudo se manteve presente. Agora vamos ver um texto tirado deste artigo, que me pareceu um bom artigo, escrito por Andrea Barzano, em que também se retrata o carnaval. Quando se encontravam os grupos, havia lutas. Em que o mais forte raptava a rainha e às vezes provocava conflitos que terminavam em ferimentos graves. E as turmas entoavam cantigas contra grupos rivais. Depois ela cita uma cantiga que a Cidrália cantava contra os invejados. Já em 1969, na Tribuna dos Moceques, foi um dos últimos baluartes, um dos últimos títulos da elite local, lamentava que o entrudo, o nosso entrudo, ou seja, o carnaval, estivesse completamente morto. Embora se afirme a alguns o seu renascimento, que não o vimos publicamente, a menos o verificado nos clubes e em algumas residências particulares, ou em farras, portanto festas, como a da Idalina, que botou rija uma e outra dança solitária. Ora, isto passa-se em 1969. Estas pessoas tinham boa memória do que era o carnaval, estava bem presente neles o que era o carnaval. Só que o carnaval agora dificilmente ressurgia, ou só ressurgia pontualmente. Isto em 1969, portanto, 20 anos depois do Vamos Descobrir Agora. Porém, 8 anos depois de começar a guerra pela independência. O que é que se passava? Que cada vez mais a autoridade colonial apertava as malhas contra as manifestações populares, entre elas a do carnaval, porque eram vistas como instrumentos políticos dos que lutavam pela independência. E chegava-se a bater medo às pessoas, a dizer que não podia ser, que era perigoso, as pessoas iam mascaradas, etc. Os terroristas, como chamavam na altura, podiam aparecer mascarados e tal. E batia-se medo, sobretudo à comunidade branca, para não ir lá assistir aos carnavais, e proibia-se mesmo os carnavais. No entanto, isto acontece depois do Vamos Descobrir Angola e não antes. Ou seja, a continuidade manteve-se. Mas mesmo com esse silenciamento, a memória de tudo está aqui bem viva nesta passagem. Está aqui bem viva e lamenta-se, portanto, continua-se a querer
recuperar uma tradição. Agora, vejam como a articulista, ao estudar este assunto, ela escreve como acontecia nos carnavais da década de 1920. Quer dizer, isto que temos vindo a observar no texto do Hervedosa, que é de 63, no texto da Tribuna dos Mosseques, que é de 69, é uma memória que remonta explicitamente aos carnavais da década de 1920. Portanto, há uma continuidade. Não houve propriamente ruptura nem apagamento. O que houve foi a repressão colonial. Então, nós vemos aqui um exemplo que é um exemplo sintomático. Estamos ainda num período em que havia muita discriminação, até com brancos na Estância e Angola, que eram brancos de segunda, e depois a discriminação entre assimilados e indígenas. Isto era um exemplo do bilhete de identidade de um indígena, perdão, de um registro de nascimento de um indígena, no tempo colonial. Simultaneamente, o que é que faziam os assimilados? Recuperavam para a via pública ou davam continuidade na via pública às tradições populares dos indígenas. Então, eles mantinham a ligação entre o que eram chamados assimilados e os que eram chamados indígenas. Isto dá-se em 56, portanto, pouco depois de 7 anos depois da emergência da primeira geração nacionalista, e menciona-se aqui o Gola Ritmos. O Gola Ritmos é um grupo formado pelo Liceu Vieira Dias que, na senda da geração nacionalista, vai recuperar a música tradicional, urbana, suburbana e rural e dar-lhe uma formulação moderna e divulgá-la. Não só recuperam isso, como recuperam também as tradições do carnaval de um grupo específico, porque se vocês repararem, este grupo aqui vem fardado de marinheiros, estas pessoas estão fardadas de marinheiros. No carnaval antigo de Luanda, quem se fardava de marinheiro era um grupo específico, cuja maioria de membros era formada por oriundos de Cabinda. E esses oriundos de Cabinda tinham entrado em grande parte na Marinha. Portanto, no seu carnaval em Luanda, eles vestiam trajes de marinheiro. É isso que o Gola Ritmos recupera em 1956. Mas como dizer que recupera? Parece-me que tudo se manteve. Eles deram apenas uma formulação contemporânea àquilo que tinham herdado. E, se não estou em erro, este desfile estava-se a processar no bairro Operário, o bairro onde, entre outros, morou o Agostinho Neto, família do Agostinho Neto. Ora bem, isto manteve-se, ao mesmo tempo em que se lamentava o desaparecimento disto, enfim, a repressão pela autoridade colonial, isto manteve-se vivo. Para contraste, manteve-se vivo ao nível popular. Embora oficialmente o carnaval fosse proibido, o carnaval típico local, angolense, fosse proibido, não existisse mais, etc. Então vamos contrastar com o livro de um poeta e cronista. Como cronista ele foi muito popular em Angola e até no Brasil tinha muitos leitores, que era o Ernesto Lara Filho. Ele publica um livro chamado Canto do Matrinidade, que é republicado, o título é com toda a poesia dele, aproveita-se o título do Canto Matrinidade, mas reúne-se toda a poesia dele, em 1987, com capa de Machado Dias, na União de Escritores Angolanos, portanto em Luanda. Este livro é o de 1987, este é a edição anterior do Canto do Matrinidade, publicado no Lubita em 1974, na coleção Capricórnio, animada pelo Orlando Albuquerque, moçambicano, que se casou com a Aldalara, de quem já falámos, e que estava na altura ligado ao Lubito e era médico e deu origem à coleção Capricórnio, e ali o Ernesto Lara Filho foi publicado o seu livro. Mas já tinha havido uma edição anterior a esta, que é de 1974, e isso nós podemos ver no livro do professor Inácio Rebelo de Andrade, Saudades do Amo, porque nesse livro ele fala sobretudo do Ernesto Lara Filho. E ele diz que o livro
O Canto Martiridido foi publicado na coleção Bailudo, que foi criada pelos dois, pelo Rebelo de Andrade e pelo poeta Ernesto Lara Filho. Aqui está a ficha que vocês podem encontrar, a ficha completa, no site Memórias da África, criado pela Universidade de Aveiro, e só não se indica o nome do editor, mas por este livro nós vemos que o editor foi a coleção Bailudo, foi criada no Luambo, então Nova Lisboa, para, sobretudo, dar voz aos poetas do centro de Angola, embora se tenha iniciado com o poeta cabo-verdiano, o Onésimo Silveiro, chamado Coxinho. Ora bem, então em 1964, apesar do lamento na Tribuna dos Moceques de 1969, em 1964, o Ernesto Lara Filho escreve um poema que vem datado, como vamos ver, de 1961, o ano em que se inicia a guerra em Angola. Escreve um poema chamado Quando Eu Morrer. Este poema é interessante porque ele faz a ligação entre os três aspectos que eu quero considerar aqui. Por um lado, ele vem referir o Angola Ritmos. Eu quero que o Angola Ritmos vá tocar no meu enterro. Depois vem referir a tradição negra norte-americana, como Sidney Beckett, como Armstrong. Eu gostaria de saber que vocês tocaram no meu enterro. E lá no céu também há Realitos Negros. E eu gostaria de saber que vocês tocaram no meu enterro. Não é? E depois fala que, enfim, se não puder ser, deixem lá. Se não puder ser, porquê é que não havia de poder ser? Bom, porque estávamos num ambiente de repressão. Então tocarão no outro lado qualquer, com lágrimas nos olhos, como naquela noite em casa do Araújo, lembrarão o companheiro. Das noites de Luanda, das noites de Boémia, das tardes de Moamba. Passando à página seguinte. Lembrem-se, atrás tínhamos a referência do Angola Ritmos, que dizia recuperar a música tradicional. Na verdade, pegou na música tradicional, que ainda estava viva, felizmente, e deu-lhe uma formulação contemporânea. Tínhamos, além do Angola Ritmos, e portanto da geração de 49, a referência aos cantores como Louis Armstrong, cantores negros norte-americanos, e portanto ao jazz, etc. E depois temos a referência ao passado local, a cidralha. Então, quando eu morrer já sabem, quero que o meu caixão vá no machimbombo da linha do cemitério. Machimbombo é o ônibus, como no Recife, na mesma época, também se usava a palavra machimbombo. Vá no machimbombo da linha do cemitério. Quero que toquem a cidralha ou convidem a marcha dos invejados. Aqui temos a ligação ao carnaval tradicional. A memória deles está bem presente, bem viva. E está também presente a memória de outros aspectos da tradição angolana, quando ele refere que é assim que eu quero ir, acompanhado da vossa alegria, bebedeiras seguindo o enterro, as velhas carpideiras de panos escuros, quero o combaritoco dos antigos, que vai ser muito falado. O combaritoco é todo aquele ritual de quando uma pessoa morre, que eu, infelizmente, não poderei agora referir, porque vamos esgotar o tempo muito rapidamente. Ora, como vem aqui, isto é escrito no Luambo em 1961. Passando a um outro aspecto da tradição, da tradição popular, da cultura popular, que quer de Luanda, quer das zonas rurais em torno de Luanda, sendo que este entorno pode ser extenso, pode ir até Malange, por exemplo, há uma figura, uma dança e toda uma série de histórias em torno do Kindjango. O Geraldo Bessa Vítor escreveu um livro chamado Kindjango no folclore angolense. Este livro foi publicado em Portugal pela editora Pax, e o Geraldo Bessa Vítor faz este estudo, entre outros motivos, porque Kindjango era também a alcunha de um seu antepassado, o general Geraldo António Vítor, que, segundo a tradição, é a personagem referida na canção Kindjango. Então nós temos uma canção e uma dança, que é o Kindjango, e uma figura histórica, o general Geraldo António Vítor, o único não branco que atingiu esse posto naquela época no exército português. Combateu em Angola e na Guiné. Nós temos aqui duas versões. A versão que traz o Bessa Vítor
e a versão que é trazida pela tradição popular, recolhida por um músico, compositor e estudioso da música angolana, que é Mário Rui Silva, de onde já tiramos um canto de Macemba que abriu uma das nossas sessões. A versão do Mário Rui Silva vocês podem encontrar aqui neste endereço. A versão do Geraldo Bessa Vítor é mais difícil de encontrar, porque este livro não está digitalizado, e nós vamos escutar a música, só para termos depois base para comparar com o que diz o Mário Rui Silva. Tenda dialosa tuya kwa mate kinjangwe. Tenda dialosa tuya kwa mate kinjangwe. Tenda dialosa tuya kwa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula ninangwe. Twamutangelo izua lelo watula kinjangwe. Tamutangelo izua lelo watula kinjangwe. Twamutangelo izua lelo watula kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula ninangwe. Gana wabala mupika waseluka kinjangwe. Gana wabala mupika waseluka kinjangwe. Gana wabala mupika waseluka kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula ninangwe. Wasumbuhanga funga misanje kinjangwe. Wasumbuhanga funga misanje kinjangwe. Wasumbuhanga Izuwa kipuhanga sanje shala kinjangwe. Bongo kota mwenye mdeni kinjangwe. Bongo kota mwenye mdeni kinjangwe. Bongo kota mwenye mdeni kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Kinjangu kingenja tumabalanga diabula minangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Mwaje tuyapa mate kinjangwe. Como se vê, temos aqui uma versão que articula uma tradição, uma escola jazzística
com o folclore tradicional angolano, com o acervo tradicional angolano. Esta versão é do próprio Mário Rui Silva e é ele que está a cantar. Vamos ver agora o que mais nos interessa para a nossa conversa, para o nosso tema. O que mais nos interessa é isto. Vocês podem aproveitar esta passagem, já falámos da Maria Candima em sessão anterior, até relacionámos isso com a literatura brasileira, com a literatura angolana pós-49, com o poema do Viriato, etc. Mas aqui o que nos interessa é isto. Ele diz, outras peças recentes têm a mesma estrutura, o que nos leva a crer que a gênese da música suburbana é já anterior a 1875. Esta música, dada como música suburbana de Luanda, tem, portanto, uma gênese muito mais antiga do que 1949. 1884 é a data atribuída à composição Quinjango, que ele traduz por Cataneirão. Não sabemos se ela veio já composta, criada das zonas ao redor do Golugo Alto, ou se foi criada em Luanda por aqueles que vinham desta região. Bom, mas o que é que nos interessa? Interessa que o músico ainda pode ouvir quem? Alguns músicos dos anos 40. Quer dizer, aqueles músicos dos anos 40 que conheciam esta canção e conheciam a história dela, vão repassar para o Mário Rui Silva, que é um músico ainda atual, aquela memória coletiva. Portanto, ela esteve viva, manteve-se viva e está atualizada numa versão do Mário Rui Silva. E então diz, pronto, que já era conhecido nos atos bárbaros, etc. Bom, ele era general do exército colonial, portanto era natural que fosse bárbaro. Depois aqui há divergências, ele resume a história, em torno desta história. Há divergências, claro que o Geraldo Bessa Vítor minimiza um pouco esta crueldade do grande general, não é? Que, por outro lado, há uma outra tradição para tradução, aliás, para a palavra Quinjango, essa que está aí abaixo, quer dizer o órgão genital masculino com um tamanho muito grande, né? Pênis avantajado. Isto é uma ascensão ainda viva. Tem vários alunos meus em Angola, em Benguela e em Luanda. Quando eu falava deste caso, da música Quinjango, da história do Quinjango, da dança, etc., eles riam-se e diziam, não, professor, Quinjango não é isso, não é isso, não. Quinjango é uma coisa assim grande, professor. E realmente há essa ascensão no dicionário também. Vocês, por esta hiperligação, chegam à definição de Quinjango que está aqui abaixo. Ela contradiz a do Mário Rui Silva, que, no entanto, justifica também muito bem a tradução por Cataneirão. E Quinjango também significa katana, não pode significar katana, porque, como sabem, katana não é uma palavra propriamente angolana, é uma palavra de origem japonesa, não é? Ora bem, visto agora como a cultura popular não só se mantinha, como também continuou viva, dinâmica, transformando-se e mantendo as suas estruturas básicas ao longo de todo o período que veio até à independência. Agora vamos ver como também a literatura e a temática negra está com uma aspa de cada lado, para dizer, estou a usar a palavra no sentido comum em que ela é usada hoje. Então a literatura e a temática negra, ou a literatura de temática negra, ou que aborda a problemática negra, ela também já vinha sendo praticada na literatura angolana, neste período chamado de quase não literatura. A poesia angolana já conhecia isto, vamos ver como. Nós temos de fazer referência ao Caetano da Costa Alegre, um poeta santomense da viragem do século XIX para o século XX, que vê postumamente publicado o seu livro de versos em 1916, e é o primeiro a abordar com veemência e de forma muito direta, muito explícita, a problemática do negro na sociedade colonial, quer em Lisboa, quer nas colónias. Aqui vamos ver como é que a figura da mulher negra é abordada, primeiro, por um poeta colonial, a meu ver o único
que tem qualidade e que teve consequências na história da poesia angolana. E, por outro lado, por um poeta filho destas famílias, que é o mesmo Geraldo Bessa Vítor, descendente do general Geraldo António Vítor. São todos descendentes de uma senhora africana e de um emigrado político italiano, cujo navio passou pelo Rio de Janeiro e depois foi desembocar em Luanda e Benguela e deixou ali os degradados políticos napolitanos. Entre eles havia um que era Vítor, de apelido. E então daí ficou esse apelido Vítor dessa família luandense. Isto sucedeu bem no começo do século XIX, quando também o Garibaldi veio a aparecer aqui pelo Brasil. Bom, retornando à temática negra. Há um poeta português, chamado Tomás Vieira da Cruz, que se tornou muito conhecido em Angola por vários motivos. Não vamos poder agora debruçar-nos sobre ele. É um daqueles casos, como o do Castro Sorumbano, de um poeta português cuja bibliografia, mesmo que ele exaltasse a figura do colono, a bibliografia dele entra necessariamente na história da poesia angolana, embora ele não seja um poeta angolano, mas um poeta muito angolanizado. Porquê? Porque ele trata a temática e a tradição poética local de uma maneira que vem depois a refletir-se na geração de 1949, quanto ao estilo, às soluções estéticas, à inovação, e também a geração de 49 veio construir uma parte da sua poesia como resposta à poesia colonial e ao Tomás Vieira da Cruz. Resposta dialética e política. Ora, o Mário António, no prefácio à primeira das antologias da Casa dos Estudantes do Império, que o professor Demétrio vai comentar agora, escreveu isto que vocês já devem ter lido enquanto eu falava. Quem não conhece, ou não terá repetido, ou não terá sentido, uma vez, modelar-lhe como arquétipo a afetividade ou o pensamento, versos como estes que ficaram constituindo símbolos. Amor mulato, pitanga, ou os teus defeitos são graças que mais me prendem, querida. Mistério de duas raças que se encontraram na vida. Sim, isto é... Toda a gente agora conhecia estas quadras do Tomás Vieira da Cruz. E o Mário António está, com esta fala, a mostrar-nos que a poesia colonial do Tomás Vieira da Cruz, não a dos outros colonos, mas esta, entrou realmente na memória coletiva urbana de Angola. Depois ele diz, e quem não sabe de cor, ou seja, de memória, os versos de Gola Flor do Bronze. Gola Flor do Bronze. Temos aqui esses versos. Por acaso, embora o Tomás Vieira da Cruz tenha sido, na década de 1930, o mais radical dos poetas modernistas a escrever em Angola, ele também, de quando em quando, voltava às formas da literatura portuguesa do século XIX, e também mais para trás. Aqui, por exemplo, temos um soneto. Vocês vão se lembrar certamente de um soneto que eu mostrei na outra palestra, um soneto em que também se misturam palavras locais, de línguas locais, sobretudo o quimbundo, no caso do outro soneto, com o português. Portanto, temos um soneto, mas temos um bilinguismo, embora moderado, e temos uma temática fortemente localizada. Já devem também ter começado a ler Filha de Branco que morreu na guerra, e de uma preta linda do Limolo, o teu olhar até de noite encerra todo o luar das lendas de Catolo. Oh, flor estranha, já não tem consolo a tua mágoa, a tua dor na terra. Oh, flor estranha do Fabril Campolo, neta de um soba que perdeu a guerra. Estátua ardente em bronzeadas chamas, que tentação e perdição derramas por sobre a história negra, quase finda. Neta de um soba que acabou chorando, filha de branco que morreu lutando e de uma preta tristemente linda. Bom, não posso falar muito deste soneto, porque temos coisas ainda para a frente, mas reparem, para além do que eu disse, reparem nas referências locais. Limolo
é uma zona, digamos, um município, por assim dizer, ao sul, na margem sul do Rio Quanza, em determinado ponto, tem um clube de futebol e tudo hoje em dia, um ponto de colonização antiga, mas não só portuguesa, também um ponto aonde chegaram e de um lado e do outro do Quanza se demoraram durante muito tempo e permaneceram parcialmente até hoje povos que tinham vindo da Lunda, povos chamados Chokwe, e que depois foram subindo o rio Quanza até às suas fontes e foram criando reinos conforme subiam as margens do Quanza. Bom, vejam, portanto, como isto está cheio de história local. Todo o luar das lendas de Catolo, eu não sei ao que ele se refere com as lendas de Catolo, eu sei que havia um título real num povo que está hoje dividido, hoje quer dizer, desde a Conferência de Berlim, está dividido entre Angola e Zâmbia, e que é o título da rainha, portanto esse povo tinha uma rainha e não um rei, e o título da rainha, o título dignitário, digamos assim, era Nhacatolo, ou Nhacatolo, ou Catolo Tolo. Este nome era assim conhecido e falado em todo lado, em Angola, eu lembro-me disso quando era criança. Esta rainha, uma das rainhas, Nhacatolo, teve um papel fulcral, ela conseguiu jogar, quer com o poder colonial invasor, quer com vários poderes locais, a rixas e divergências locais, de maneira a ganhar alguma preponderância política naquele lugar, e então tornou-se uma figura até mítica. Vejam bem onde nós já vamos, estamos apenas na primeira estrofe de 4 versos de um poeta colonial e de um soneto. Bom, depois ela diz, ó flor estranha do Fabril Capolo. Capolo é uma aldeia e uma pequena zona que tinha um soba e que ficava na confluência da província de Quanza Sul, que é a província onde primeiro viveu este poeta Tomás Vieira da Cruz, com a província do Bengo, que rodeia Luanda. Bom, a flor estranha do Fabril Capolo, neta de um soba que perdeu a guerra. Ele imagina como estátua, mas não como uma estátua, como a gente imagina uma estátua em mármore, em pedra. Não, estátua ardente, em bronzeadas chamas, que tentação e perdição de ramas por sobre a história negra quase fida. Ele aqui diz por sobre a história negra quase fida, o que era chamado mundo negro na altura, para ele, para o Castro Romanho, para todo o setor colonial e uma parte do setor angolense. O que eles chamavam, sobretudo a literatura colonial, o que chama de mundo negro, é aquele mundo que ainda foi pouco afetado pela imposição de uma cultura colonial, do sistema de ensino formal, portanto está pouco branqueado. Tinha uma existência, apesar de já existir oficialmente a colónia de Angola, eles tinham uma existência ainda paracolonial. E as chefias locais, apesar de derrotadas, quando se rebelavam foram todas derrotadas, mas permaneciam com alguma influência sobre os seus antigos territórios. Esse é o mundo negro. E porquê é que ele diz por sobre a história negra quase fida? Porque a colonização avançava. Avançava montanha a montanha, rio a rio, até aldeia a aldeia. Então era uma história, esse mundo chamado mundo negro, que a linguagem oficial chamaria de indígena, estava a findar, estava a acabar, estava-se a entrar num período de colonização extrema, total, não é? E depois ele resume então no fim, neta de um soba que acabou chorando, portanto um soba, um chefe, um homem altivo, mas que acabou chorando pela derrota, e filha de um branco, quer dizer, que estava do outro lado, mas morreu lutando contra o soba que foi derrotado. Entretanto, esse branco e esse soba, quer dizer, juntaram-se porque o branco teve uma filha com uma preta tristemente linda. Estes tons de perdição, tristemente, tentação, não tem consolo a tua mágoa, a tua dor na terra, este tom é um tom que vem da poesia decadentista portuguesa,
que entra depois no movimento saudosista português e que o Tomás Vieira da Cruz traz e vê isso na história do próprio povo negro. É um dos aspectos da poesia dele a que a geração de 49 vai responder, e vai responder rejeitando esse fatalismo e dizendo que é hora, mas é de lutar e não de entrarmos em fatalismos. Bom, já estou a falar muito, a hora avança, agora vamos ver. Pois, tenho 4 minutos. A obra poética do Geraldo Bessa Vítor, como ele faz a abordagem da negra e como ele se refere já à abordagem da negra feita pela poesia colonial. Ele ainda não estamos na geração de 1949, o Geraldo Bessa Vítor é um poeta que faz parte do grupo de jovens da Liga Nacional Africana, que começam a escrever poesia naqueles anos de 1930. Já vamos ver outros aspectos dessa poesia e dessa literatura de 1930, mas vamos ver que ele já rejeita a visão da negra que é veiculada pelo exotismo colonial. Não será totalmente justa a crítica feita ao Tomás Vieira da Cruz, seria se ele falasse do fatalismo, mas é totalmente justa quanto a todo o restante da literatura colonial. A poesia dele foi reunida neste livro, que está mais acessível, enfim, em Portugal, mas também não está digitalizado. E aí nós temos um poema que é Poema para a Negra. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que dizem feiticeiro e sedutor. Lembram-se do Tomás Vieira da Cruz falar do feitiço. E na volúpia vã do pitoresco, entoa em madrigais a tua dor. Lembram-se do Tomás Vieira da Cruz falar da dor dela e de como ela era sensual. Então a volúpia vã do pitoresco, entoa em madrigais a tua dor. Deixa que os outros cantem teus requebros nos passos de uma sebe equilapanca, e teus olhos onde há noites de luar, e teus beiços que têm sabor de manga. Deixa que os outros cantem os teus usos como aspectos formais da tua graça, nessa conquista fácil do exotismo que dizem descobrir da nossa raça. Deixa que os outros cantem o teu corpo, na captação atônita do viço, e fiquem sempre toda a vida a olhar o muro de mistério e de feitiço. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que eu canto do mais fundo do teu ser, ó minha amada, eu canto a própria África, que se fez carne e alma em ti, mulher. Aqui temos formalmente um poema que faz lembrar o do Tomás Vieira da Cruz, não é um soneto, são estrofes de 4 versos, com a rima típica, portanto, sem rima nos versos ímpares, com rima nos versos pares, e a rima nos versos pares, alternando entre palavras agudas e palavras graves, com rima nas palavras graves nas estrofes do meio e rima em palavras agudas na primeira e na última estrofe. Isto são processos de personalização da distribuição de rimas que vinham da poesia romântica do século XIX, que encontramos em toda a poesia romântica, mas com particular incidência na nossa poesia romântica da segunda metade do século XIX, sobretudo no Cordeiro da Mata. Ora bem, esta literatura produzida por estas pessoas ligadas à Liga Nacional Africana e ao Boletim Angola, tinha também a sua vertente narrativa. E nessa vertente narrativa se colocava também o problema do racismo. Há um autor muito interessante porque ele bate sempre nessa tecla e de uma forma por vezes contundente, que se chama Frederico da Silva, que era também destas famílias tradicionais de Luanda. Em junho de 1934, ele publica um pequeno conto chamado A Canção do Beijo, onde aborda o problema do racismo. Bom, eu já não vou resumir a história que pensava resumir, porque já passei da hora, mas o interessante é que ele foge à repressão, foge à censura, contando uma história que se passa nos Estados Unidos, onde toda a gente sabe que há racismo e que há racismo legalmente, ao passo que o racismo em Angola existia, mas não era tão legal assim.
Então ele vai falar dos Estados Unidos que isso seria permitido, não é? E conta a problemática do racismo, o problema de ser negro, o problema da discriminação racial contra o negro, mas como quem dissesse a censura ao regime. Não, calma, estou a falar dos Estados Unidos, não é aqui de Angola tudo bem, nós damos todos bem, mas olha, lá nos Estados Unidos já viram como é aquilo, não é? E na verdade ele está a falar de Angola por interpostas pessoas. Ora bem, para além desta problemática do negro, que como já vemos estava já consubstanciada nas páginas do Boletim Angola, na poesia do Geraldo Bessa Vítor e até na poesia colonial do Tomás Vieira da Cruz, nós vamos agora abordar o terceiro aspecto. A geração de 1949 vem com o lema Vamos Descobrir Angola. Como digo, esse é um lema que certamente era mais destinado a leitores do que aos próprios autores, porque Angola não estava encoberta. Estava encoberta no ensino oficial, estava encoberta na literatura colonial, na linguagem oficial, mas ela estava descoberta para a elite local, para as famílias tradicionais e para a cultura popular, que, como vemos, continuava viva. Já vimos que, portanto, essa Angola estava presente, a temática e a problemática do negro e do racismo contra o negro eram abordadas em muitos poemas, eu não podia aqui mostrar todos, mas o próprio propósito de descobrirmos Angola, de tornarmos manifesta a realidade cultural angolana, a par da paisagem e de outros aspectos, já estava neste Boletim Angola, da Liga Nacional Africana, em 1930, na década de 1930, a partir, sobretudo, de 1933. Um dos aspectos é uma homenagem que eles fazem a um filho da terra, que é o Dr. Amilcar Martins da Cruz. Ele nasce ou em Benguela ou no Nome Grande, há dúvidas sobre isso, mas o Nome Grande é muito próximo de Benguela. Vai a Coimbra estudar, forma-se em Direito em Coimbra, regressa a Angola. É um homem já antigo, digamos assim, nascido em 1880. E eles vão buscar, quando fazem a primeira antologia angolana, vão buscar um poema do Amilcar Barca, que é esta personagem que é homenageada pela Liga Nacional Africana na década de 1930. Quer dizer, eles pensam, vamos buscar alguém que já tenha falado da nossa terra e que, portanto, de certa maneira, legitima o que estamos a fazer como uma coisa antiga, como uma coisa que não foi inventada agora. E então esse poema era do Amilcar Barca. O Amilcar Barca é uma personagem interessante porque justamente ele é o filho da terra e ele vem falar já de Angola em termos de unidade nacional. Este poema, Minha Terra, que evoca um outro poema, aliás dois, do Maia Ferreira, um chamado A Minha Terra, outro chamado A Minha Terra. Este poema, Minha Terra, vai desenvolver-se assente num refrão. E o refrão é, por sua vez, a alteração do refrão que ele ouvia. Ele ouvia minha terra, minha terra, minha terra. E ele altera o refrão e diz, tu tens razão, a terra é tua, a terra é tua, a terra é minha, a terra é nossa. E depois repete isso, a terra é tua, a terra é minha, a terra é nossa. Estão a ver? Minha terra, a terra é tua. A terra é tua, a terra é minha, a terra é nossa. É um apelo à unidade dos filhos da terra. Apelo esse que vai depois encontrar formulação política na máxima um só povo, uma só nação. Uma máxima que hoje se vem tornando problemática, como era natural que acontecesse, mas que na altura é trazida por aquele grupo de nacionalistas com o intuito, por um lado, de evitar a divisão étnica, tribalista, o divisionismo entre os filhos da terra, justamente na linha do apelo à unidade já feito pelo Amilcar Barca, e que também vem dizer um só povo, uma só nação, porque no contexto internacional esta era a legitimação da luta pela independência. Não era o antigo reino colonizado que estava a reclamar que se restaurasse a sua independência. Não, havia um povo inteiro, uma nação inteira,
que já estavam formados, já tinham uma cultura própria, já tinham uma existência própria e, portanto, havia uma nação. Se já havia uma nação e o poder não estava na mão dos filhos dessa nação, então essa nação tinha o direito e o dever de ascender à independência. Isto tinha validade perante a ONU. Então, o lema serve também para se apresentar no Areópago Internacional a luta pela libertação de Angola. O Amílcar Barca faz ainda a ligação, que foi uma ligação útil, aproveitada por alguns filhos da terra, uns ligados ao Partido Comunista Português, momentaneamente e estrategicamente, outros ligados simplesmente à oposição portuguesa a Salazar. Por exemplo, isto está na Fundação Mário Soares disponível, este documento, é um documento em que o Amílcar Barca, nas eleições, se não me engano, de 1949, faz um apelo à votação no general Norton Matos, o antigo colonial. Aliás, quando começou a desempenhar as suas funções em Angola, era o inimigo dos filhos da terra e da elite local, mas depois, enfim, converteu-se a qualquer coisa mais importante e candidatou-se pela oposição contra o regime salazarista. E então os filhos da terra unem-se para apelar à votação no candidato da oposição. Sintomaticamente, a cidade de Benguela, onde Amílcar Barca exercia como advogado e de onde era natural, votou sempre na oposição, apesar do regime manipular as votações, a contagem dos votos, etc. Em Benguela, mesmo assim, a votação na oposição era superior à votação no governo, apesar das fraudes. Bom, então vou buscar o Amílcar Barca como uma espécie de antecedente, não é? Para aquilo que a geração de 49 vai enunciar como programa político e estratégia política. Esta geração de 49 tem como figuras principais várias pessoas cujos apelidos vêm justamente das famílias que constituíram a Liga Nacional Africana e que escreviam no Boletim Angola da Liga Nacional Africana. Uma dessas figuras é, por exemplo, Maurício de Almeida. Maurício Rodrigues Ferreira de Almeida é, não sei se pai ou tio, do poeta nacionalista mais velho de todos, que era o Maurício Ferreira de Almeida Gomes, o poeta nacionalista que escreveu o poema Precisamos Construir a Poesia de Angola. E depois, à semelhança do Brasil nosso irmão, como Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, etc., nós temos de construir a poesia de Angola. Ora bem, ele era destas famílias que fizeram a Liga Nacional Africana e que publicavam na Liga Nacional Africana. Outras famílias, por exemplo, a de Augusto Silvério Ferreira, é uma família que faz a viragem do século XIX para o século XX, lutando sempre pelos interesses dos filhos da terra. Manuel Inácio dos Santos Torres é outra família que veio até hoje. Os Van Dunen, que ficaram famosos com o livro do Pepe Tela. Maurício Rodrigues de Almeida já citei. O António Joaquim de Miranda, que é outro homem que veio do século XIX para o século XX, outra família também. A família Wilson, a família Gurgel, o Alberto Lemos, que veio a ser um grande historiador, e o António da Assis Júnior, que escreveu o primeiro romance animista angolano e também, de certa maneira, uma espécie de policial animista. Não é? Todos eles, junto com membros das famílias Castelo Branco, Amaral Gurgel, Ribeiro da Costa, Brito Teixeira, Abzalac, esta tem um ascendente judaico, que também tem um ramo brasileiro, Ana Paz e outras, que também têm ascendente judaico e italiano, formam a Liga Nacional Africana, não é? que veio a resultar, por um lado, das divisões, por outro lado, da reunião posterior às divisões, da reunião da Liga Angolana com o Grêmio Africano. Eu não posso perder mais tempo agora com isto, só vos queria mostrar o que escrevia um dos primeiros nacionalistas, um dos primeiros marxistas também assumidos de Angola, e justamente o homem que protagonizou, com Viriato da Cruz,
a fundação do Partido Comunista Angolano. Era o Ilídio Machado, Ilídio Tomé Alves Machado. O Ilídio Machado foi um nacionalista, como disse, assumido, foi preso depois no processo chamado dos 50, no final da década de 1950, foi preso por causa do seu empenhamento na luta pela independência da Angola. Quando era jovem, publicava, tal como o Geraldo Bessa Vítor, que não aderiu à luta pela independência, ele publicava no Boletim da Liga e, como vemos, literariamente, nós tínhamos um soneto. A linguagem também é uma linguagem antiquada, digamos, uma linguagem elegante, erudita, do português de elite, não é? Mas ele veio a tornar-se um dos grandes nacionalistas. Quer dizer, eles começam por aqui, isso não os impede de se tornarem nacionalistas, mas começando por aqui, eles vão buscar o que se praticava em Angola até aos anos 30. E aquilo que vão fazer a partir de 49 vai ser a resposta a isto. Quer dizer que isto estava presente, ou seja, que este Boletim Angola da Liga Nacional Africana trouxe vivo o feixe das tradições e da memória coletiva angolense anterior. Temos aqui outro soneto do Ilídio Tomé Alves Machado, escrito em 35 em Luanda. Mas temos também o quê? Os textos em prosa, escritos pelo Domingos Van Duna, que começa a publicar nestes anos, perdão, e que são textos que vêm fazer o quê? Precisamente o que os poetas de 49 vão reclamar, que é o Vamos Descobrir Angola. Eles vêm trazer tradições angolanas. Então, por exemplo, este texto do Domingos Van Duna vem-nos falar do Kifumba. Kifumba é o indivíduo que, sendo avesso ao trabalho, mas com desejos imoderados de viver bem, já estão a ver o tipo de pessoa, né? Esse tipo é universal. Abandona o convívio dos outros, estabelece residências fictícias e volantes nas matas cerradas, transformando-se num verdadeiro assassino, ladrão de estrada, assaltado à mão armada, etc, etc, etc. E aí ele vai falando sobre o Kifumba. O nome angolano, um tipo de bandido angolano, que se esconde nas matas. E depois ainda refere a Dona Ana Dias dos Santos, uma senhora que foi uma das fortunas de Angola no século XIX. Ainda o mesmo Domingos Van Duna vai dedicar ao seu amigo Luís Botelho de Vasconcelos, outra destas famílias antigas de Angola que veio, no mínimo, do século XIX, outras mais de trás, e então vai falar no Caúba. Bom, vai falar no Caúba, que é uma ave, no ninho do Caúba, portanto, vai nos trazer mais uma característica da tradição quimundo e vai meter nas páginas da Liga Nacional Africana. O que é que ele já está a fazer? O que a geração de 49 se propôs fazer? Ele já está a levar os leitores a redescobrirem Angola, que afinal nunca esteve encoberta nestes meios. Não é? Eu peço-vos desculpa pela minha demora, sem dúvida abusiva. Creio que parei de compartilhar. Voltamos à nossa conversa e, uma vez que eu me estendi muito, talvez seja melhor, penso eu, não fazer agora o debate, aguardarmos pela comunicação da professora Cátia, porque ela nos vai dar o que aconteceu antes da Liga Nacional Africana e do Boletim Angola, e, portanto, nós vamos ficar mais esclarecidos com o que ela nos vem dizer. Ela, aliás, fez a sua tese de doutoramento precisamente sobre essa época e sobre dois autores dessa época, que eu acredito que ela irá referir, e, portanto, está muito bem habilitada para falar sobre o que aconteceu até 1930.